minhas amigas e meus amigos. Alegria! Eu ontem publiquei um vídeo em que eu colocava que a democracia, na minha opinião, ainda estava em vigência no país e que as nossas lutas deviam de ser por nenhum direito a menos, pela soberania nacional e contra a venda, pela defesa do patrimônio brasileiro. Parece que a maioria absoluta dos nossos seguidores entenderam o que eu disse, mas uma pequena minoria, ainda regredida, ainda curtindo o luto e a perda da derrota eleitoral, e outros mais sectários e menos compromissados com a política, com o bom senso, com a relação social e com a própria vida, não entenderam, não quiseram entender. Então eu venho aqui esmiuçar, e este vídeo nosso vai ser longo, porque agora eu não vou tentar ficar ganhando tempo para que as pessoas ansiosas, que não conseguem ver um vídeo mais do que 2 minutos, sejam atendidas. Se esse vídeo durar 15 minutos, vai durar 15 minutos. A gente, inclusive, que entra aqui para me dizer, você fala depressa demais. Eu falo depressa porque se eu falar devagar, as pessoas desligam o vídeo. Nós estamos vivendo essa época que é muito louca. E tanto faz ser de direita ou de esquerda, o pensamento é o mesmo. Mas vamos lá, ponto por ponto. O vídeo de ontem apontava propostas de luta. Mas para esta minoria só interessava discutir se tinha democracia ou não. Eu recebi todos os tipos de admoestações, de contradições, de controvérsias, algumas bem educadas, gentis, outras até estapafúrdias, tão estapafúrdias quanto os ataques que eu recebi da direita durante toda a campanha eleitoral. E neste ponto, os sectários de esquerda não se diferenciam da extrema-direita. E é muito doloroso isso. Ver que pessoas sectárias de esquerda transformam seus aliados e seus companheiros em seus inimigos. Em seu inimigo principal. Quando o inimigo principal é a extrema-direita. Não são nossos aliados. Não é o campo progressista. Então vamos lá. Em 1966... uma parte da esquerda decidiu que não havia mais democracia. Não tinha sido ainda promulgado o AI-5. O Congresso estava aberto, as instituições do Supremo Tribunal e demais judiciários funcionando, eleições acontecendo, o Estatuto do Habeas Corpus funcionando, a ampla defesa, as livrarias abertas. Havia a censura federal, porque sempre existiu desde a Constituição de 1946. Então alguns filmes eram proibidos apenas porque era uma questão de censura imprópria para os costumes. Mas era a normalidade que tínhamos vivido até antes de 64. Com a diferença é que os comunistas e os esquerdistas estavam na cadeia neste momento ou estavam sendo perseguidos. O golpe de 64 foi dirigido diretamente aos comunistas, aos socialistas, aos democratas. Mas, no geral, todas as instituições funcionavam ainda em 66. Havia ainda espaço de luta democrática. Mas uma parte da esquerda decidiu que não, que já era uma ditadura, que era um absurdo e que só havia um caminho, a luta armada. Esta parte partiu para a luta armada, foi dizimada em 4 ou 5 anos. Eu perdi uma dezena ou mais de amigos íntimos da minha juventude. Stuart Anjo, Yuri Xavier Pereira, André Grabois e tantos outros, que poderiam estar hoje dando uma grande contribuição à democracia, à luta da democracia brasileira, apenas porque radicalizaram e encontraram, em 66, uma solução de que isto não é democracia, não tem mais democracia, só há um caminho, à luta armada. Tiveram que fazer a autocrítica, anos mais tarde após a derrota, dolorosa derrota, porque com perdas de vidas, e retomar o único caminho possível, as brechas democráticas existentes, o caminho da luta de massas, o caminho de resistência e o caminho que nos levou, afinal, ao restabelecimento da democracia plena e ao fim do golpe militar, do sistema do regime militar. Parece que alguns companheiros bem sectários querem isto, seguem isto. Há um, por exemplo, que não chega a ser tão sectário, mas parece que não viu o vídeo, que diz assim, depois do vídeo, então o que fazer? Gente, mas o vídeo está dizendo, vamos partir para as lutas por nenhum direito a menos, pela soberania nacional e pela defesa do patrimônio. É isto que tem que ser feito. O resto são questões miúdas, eu não vou ensinar como é que os enfermeiros de um determinado hospital vão lutar contra a retirada de verbas daquele hospital. Isso vai acontecer no decorrer do processo.
mas é nenhum direito a menos. Além do mais, qual é o conceito de democracia? A maioria absoluta dos que me atacam por dizer que a democracia ainda existe, o que eu estou falando é de uma democracia burguesa. O que eu estou falando é do conceito de democracia que uma esquerda que deveria de ser revolucionária colocou como ilusão para toda a sua militância, que é a democracia que sempre existiu, a democracia dos poderosos. Como é que você pode falar de democracia para quem vive em comunidades, para quem vive numa comunidade dominada pela milícia? Quando houve o massacre do Carajás, 19 mortos, a gente não gritou que a democracia acabou, a gente denunciou o massacre, mas não gritou que a democracia acabou. Quando a polícia de Alckmin espancou os professores, ninguém gritou democracia acabou, denunciou o fascismo de Alckmin. Quando Fernando Henrique Cardoso vendeu a preço de banana a Vale do Rio Doce, a Embratel, ninguém gritou que a democracia tinha acabado, mas protestamos e resistimos. Então a democracia não acaba com esses pequenos atos. E este processo de dominação de classe sobre a nação brasileira, ele vem de longe. Ele vem do tempo da colônia, ele vem do tempo do império, atravessa a república e continua até hoje. Com o nome, hoje, e há dezenas de anos, de democracia. Mas que democracia? Porque existe uma leitora, uma seguidora disse, democracia é substantivo, não admite outro adjetivo. Democracia é democracia. Não, senhora. Se for assim, por exemplo, a diversidade de gênero não existe. Só existe macho e fêmea e pronto, e não existe mais outra coisa. É uma questão dialética. Existe democracia popular, existe democracia social-democracia, existe democracia de extrema-direita. O fato de um governo de extrema-direita ter ganhado a eleição não quer dizer o fim da democracia. Quer dizer que nós temos que resistir para defender a democracia. Mas que palavras de ordem como viva a democracia, salvemos a democracia, só interessa a um pequeno segmento elitista, pequeno burguês, intelectual do país. Chega lá na comunidade da Maré, do Valão, e diga, temos que defender a democracia. Eles não sabem nem o que você está falando. Mas chega lá e diz, a polícia não pode meter o pé na porta, invadir sua casa, maltratar suas filhas. E isso eles entendem. O que eu estava dizendo é que a luta, a palavra de ordem que eu vejo muitas vezes, democracia é uma palavra de ordem pequeno-burguesa. É uma palavra de ordem de classe média, de elite. As palavras de ordem e a luta que deve ser travada são aquelas que se referem às questões do dia a dia. A previdência social, o corte na saúde, o corte na educação. Essa é que pode mobilizar a população. A não privatização da Petrobras, que é um tesouro nacional. Como agora vencemos a não privatização da água. É só explicar para o cidadão. Olha, eles querem cobrar pela sua água, pelo seu esgoto, eles querem ser dono da água que você bebe na torneira. E isso são palavras de ordem que não passam exatamente para dizer para um cidadão que mora no fim do mundo, que não sabe nem o que se passa direito, e dizer, temos que lutar pela democracia. Mas existe democracia, gente. Vocês não passaram, porque a maioria dos companheiros que colocam esse tipo de colocação contra mim, não passaram pela ditadura. As livrarias estão abertas e funcionando, você pode comprar os livros que você deseja e ler o que você quiser. Você pode falar abertamente o que você pensa. É claro que se você cometer a imprudência de falar isso num ninho de fascistas, você vai tomar porrada. Mas existe o mínimo de prudência. Um diz assim, bem-vindo pelo seu vídeo, eu pressuponho que você jogou a toalha e que está fazendo um recuo. Eu não joguei toalha nenhuma. Primeiro que eu nunca usei toalha. E segundo, recuo é o que todos nós sensatamente devemos fazer. Quando um time de futebol toma um gol, a sua defesa recua para não tomar outro. Nós tivemos uma derrota violenta, só não enxerga quem não quer, quem quiser fazer contas metafísicas. Mas 38% não votaram em ninguém. E a cabeça desses 38%? Você não sabe o que eles pensam. Eles não votaram em ninguém porque eles não querem nenhum nem outro. Não quer dizer que eles são contra o Bolsonaro ou contra a Haddad. Não é bem assim essas contas. O outro diz, não aceito, não reconheço o Bolsonaro como presidente. Sim, mas então é um avestruz, porque ele é o presidente eleito. Foi eleito com maioria de votos. Foi eleito com 50 e tantos milhões de votos, que não são votos de elite apenas, portanto são votos da classe trabalhadora, são votos de gente pobre. Vai ser diplomado, vai ser reconhecido internacionalmente como presidente do Brasil e interlocutor. Por mais medíocre que seja, por mais que não gostemos, não adianta dizer não reconheço ele como presidente.
Isso é um ato de alienação. É uma regressão infantilizada. Você não é meu pai, você não é mais minha mãe, pronto. Tem que reconhecer. Não adianta a gente passar o carro na frente dos bois. Fomos derrotados, profundamente derrotados, e temos que saber como vamos recomeçar a luta. Na defensiva, com prudência. Olha o erro de 66 da luta armada da juventude comandada por camaradas mais velhos que se encantaram com as lutas do Vietnã, de Cuba, da China e acharam que podiam aplicar isso no Brasil. E que levaram a juventude à morte, à tortura, à prisão. Sem contar que a maioria das pessoas que são tão sectárias, que se colocam dessa forma, que cobram, daqui a um mês ou dois desapareceram da luta. Porque elas vão ficando tão radicalizadas que chega um momento que elas dizem assim: ninguém me entende, estou decepcionado com tudo, vou cuidar da minha vida. E sem nenhuma responsabilidade com o próximo, com a luta, com aquilo que elas exigiram, elas abandonam a luta. Eu canso de ver isso no decorrer dos anos de luta. Sempre com prudência, sempre com muita calma, sempre persistindo, com paciência, avançamos cada vez mais na luta. Lenin já dizia: 2 passos à frente, 1 passo atrás. Então essa pressa, esse desespero de existe democracia? Não existe democracia porque as eleições foram fraudadas. Fraudadas como? O Bolsonaro, antes de ter certeza de que ia ser eleito, ele dizia que as urnas eletrônicas eram uma fraude. Depois ele calou a boca. A oposição na Venezuela vive dizendo que a eleição é uma fraude. Mas se é fraude, por que nós participamos? E pelo contrário, por que foi levantado até o último dia que mais se jogasse no meio da rua a militância para conseguir mais votos e mais votos? E de quê? Apostando em quê? Numa fraude? Ou numa ilusão mal conduzida por forças que deveriam ser revolucionárias e explicar exatamente que democracia é essa que nós estamos lutando ou vivendo? Ah, porque as instituições não funcionam? Funcionam. O Supremo está funcionando, o Congresso está aberto, existe a ampla defesa. Ah, mas é uma farsa política. Sempre foi. Mas nós nunca gritamos antes que era uma fraude, que foi um golpe, que acabou a democracia. O Supremo sempre esteve, como a gente sabe, ao lado das causas maiores do sistema. E ninguém nunca gritou que por isso não havia democracia. Tudo continua funcionando como dantes. É claro que no meio de um governo de extrema-direita. Vocês acham que um governo de extrema-direita vai estar brincando de socialismo ou de democracia popular? Ele vai nomear exatamente as pessoas que são de sua confiança. Por mais medíocres que sejam. A gente achava que pior que Temer não podia ter nada, pois tem. Eu estou usando esse vídeo para tentar esclarecer para vocês quando eu digo que ainda existe democracia. Porque existe. Ainda existe o direito de habeas corpus. Quando mataram o pedreiro lá na Rocinha e sumiram com o corpo, que até hoje não apareceu, se não me engano, Valdomiro, o pedreiro, não lembro mais o nome, ninguém gritou que a democracia tinha acabado. Apenas exigimos e lutamos que o corpo dele aparecesse e que os PMs que fizeram isso fossem punidos. Quando Marielle foi assassinada, ninguém gritou que acabou a democracia. Nos revoltou e pedimos a apuração, como pedimos até hoje, a apuração desse crime. Mas nem por isso acabou a democracia. Quando Genuíno e Zé Dirceu foram presos, ninguém disse acabou a democracia porque Genuíno e Zé Dirceu estão presos. Ao contrário, grandes e amplos setores do PT sequer se manifestaram pela defesa desses 2 companheiros. Enfiaram a viola no saco e fizeram de conta que não tinha acontecido nada. Quem é do grupo da essência, da tendência de Zé Dirceu ou de Genuíno, sabe disto. E eu sei que você é apedrejado por estar dizendo isso, mas é real. E nem por isso todo mundo saiu gritando que acabou a democracia. Então vamos com muita calma perceber do que é que nós estamos falando, mas perceber sobretudo o que eu digo no vídeo de ontem. Revejam o vídeo. Houve até insinuações de que eu estaria vendido ao Bispo Macedo, que por trabalhar na Record, eu estaria saindo fora de toda a crítica, de toda a posição, porque estaria vendido ao Bispo Macedo. Ou que eu estaria sendo censurado. A Record jamais me censurou, jamais abriu a boca, nem presta atenção nas coisas que eu falo nesse canal. Ou se presta atenção, nunca me mencionou, nunca falou nada. Ao contrário, renovou o contrato comigo. Renovou o contrato com o Paulo Henrique Amorim. Eu não sei qual é o processo deles, mas eles não estão ligando para isto exatamente.
Mas o sujeito, algumas pessoas vieram dizer que era porque eu obedecia ao bispo Edir Macedo, o que é uma ofensa pessoal para mim. Como se eu fosse vassalo de alguém. Agora, maluco é o sujeito que é capaz de chegar na frente do patrão e dizer: olha, você é um merda, olha, eu não concordo com você. Faz isso você. Faz, vai lá. Vai lá na frente do seu gerente de banco e conta para ele qual é a história do banco, os roubos financeiros e tudo mais, e diz que aquele banco é uma farsa. Vai lá, faz isso. Prudência e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Tolerância nunca fez mal a ninguém. Teve sujeitos até que disseram que eu estava pintando o cabelo, tentando ficar mais moço. Deixa eu esclarecer isso. Meu cabelo está pintado porque eu estou fazendo um filme para um canal a cabo, para Universal Pictures. Um filme chamado Jungle Pilot. E Jungle Pilot não é porque é americano, não. É porque é o nome da companhia aérea, onde tem um avião que cai na selva com uma mala de dinheiro corrompido, com um empresário corrupto. O filme denuncia corrupção empresarial. Mas até isso foi levantado. Nem a direita conseguiu fazer isso na época da eleição. E os companheiros de esquerda estão fazendo isso. Alguns companheiros de esquerda. Então o que eu faço esse vídeo é para esclarecer muito claramente. O vídeo de ontem diz: ainda existe democracia. Ou seja, é preciso resistir na luta para que ela seja mantida. Porque se a gente começa a dizer não tem democracia, damos à direita o pretexto de dizer não tem mesmo, não tem não. Vamos acabar de vez. Não, existe democracia, nós estamos lutando por ela e exigimos que as regras democráticas sejam cumpridas. Como o próprio Bolsonaro foi obrigado a dizer na sua primeira entrevista que ia se guiar pela Constituição e pelas regras democráticas. Mesmo que ele não o faça, mas ele pode ser cobrado por isso. Houve até companheiro de esquerda que disse que eu estava apoiando a violência de Bolsonaro. O vídeo não diz nada disso. Isso é uma ofensa, isso é um absurdo. Não me toca, porque a maioria dessas pessoas são pessoas sectárias. São pessoas imprudentes, são pessoas magoadas, são pessoas que tratam da política de forma emocional, que tratam a política de forma imediatista. São aquelas que daqui a 3 meses ou 1 ano você procura, elas desapareceram, não tem nenhum compromisso. Quando eu era presidente do sindicato, aparecia na Assembleia os radicais, os sectários, que atrapalhavam a Assembleia toda. A Assembleia que podia durar 1 hora, durava 5 horas, esvaziava-se e eles continuavam lá, com as propostas mais estapafúrdias. Por exemplo, em plena ditadura militar, propunham que o sindicato apoiasse a luta do povo cubano contra o imperialismo americano. Meu Deus, nós não podemos botar isso. Se a gente puser isso na ata, sofreremos intervenção do Ministério do Trabalho no dia seguinte. Mas eles faziam questão que isso fosse colocado em ata. E na Assembleia seguinte não apareciam mais, não tinham nenhum compromisso de que caminho aquilo tomou. Eu conheço esse tipo de gente. Os radicais, os sectários, os emocionais, têm seus fantasmas próprios. E assim que esses fantasmas são exorcizados, eles mesmos desistem da luta. Permanecem aqueles que, de alguma forma, com tolerância, com perspicácia, primeiro colocam a discussão política em alto nível. Segundo, percebem o que está sendo falado. Enxergam o que é sendo mostrado e não o que quer ver, e não o que pressupõe. Teve um garoto, que só pode ser um garoto, um pirralho, que elaborou uma coisa que eu fiz um vídeo dizendo que existia democracia, que era uma forma que eu estava encontrando de sair fora da luta, de não fazer mais vídeo político. Quer dizer, ele cria a tese e a partir da tese ele faz o ataque. É tudo invenção da cabeça dele. Se você procurar quem é esse pirralho daqui a 1 ano, você não vai nem mais encontrá-lo. Para ele foi uma brincadeira, uma irresponsabilidade. Então eu volto a bater na tecla. Vejam o meu vídeo. O vídeo diz que ainda há o Instituto do Habeas Corpus, ainda há o AB funcionando, ainda há instituições funcionando. Pode não funcionar como nós desejamos, mas vocês acham que essa democracia, que as organizações revolucionárias, que deveriam de orientar melhor o povo durante todos esses anos e não orientaram sobre o que é a verdadeira democracia, sobre o que são exatamente a luta de classes, não fizeram. E a maioria de nós ainda pensa numa democracia burguesa. A burguesia permite a democracia até o limite que ela não perca os direitos dela e não os direitos do povo. Que isso seja claro para vocês. Mas isso não significa sectarização ou radicalização minha. Isso é análise real. E a gente fica gritando, democracia, democracia, democracia. Existe a democracia. Agora pensar que o Supremo Tribunal Federal vai dar ganhos de causa às causas populares só por nossos belos olhos, sem que haja pressão de massa nas ruas, e a massa não foi para as ruas. Nós fizemos, não vai ter golpe, e teve golpe. Fora Temer, e Temer continua aí. Tem até uma corrente dizendo, fica Temer, porque é melhor que Bolsonaro.
Todas as nossas palavras de ordem caíram no vazio. Frente de esquerda democrática, frente democrática. Nada aconteceu porque as palavras estavam mal colocadas com relação ao desejo inconsciente do povo. E não adianta dizer que foram fraudadas as eleições, porque teve milhões de fake news. E as eleições anteriores, do tempo de Fernando Henrique, do tempo de Collor, do tempo de Juscelino, quando o capital financeiro investiu milhões nos seus candidatos, nos candidatos da burguesia, contra a pobreza dos candidatos progressistas e democráticos, e ninguém gritava que era uma fraude a eleição. Quando os votos eram comprados no interior, em todos os currais eleitorais, e os candidatos da direita venciam a eleição, porque... E ninguém dizia, é uma fraude, não tem democracia. Porque vivíamos e vivemos dentro da democracia burguesa. A eleição é uma fraude. E dentro dessa fraude o PT elegeu a maior bancada. O PSOL dobrou sua bancada de deputados federais. O PCdoB provavelmente não vai perder sua legenda. Então eles têm que gritar que é uma fraude? Como é isso? É fraude para presidente e não é fraude para legislativo, governadores, senadores? Então a eleição de Flávio Dino no Maranhão foi uma fraude. Então, numa hora é fraude. Quando a gente ganha, não é fraude. Quando a gente perde, é fraude. Isso é mimimi de perdedor, gente. Em escola de samba, isso se chama o direito ao choro. Quando a escola perde o campeonato, o presidente da escola passa 15 dias acusando os jurados, xingando, dizendo que houve fraude. Porque ele tem que dar uma explicação para os seus comandados, para a sua comunidade. Depois ele aceita o resultado. O que eu estava dizendo e disse no vídeo de hoje é que ou nós aceitamos que perdemos, digerimos este luto e continuamos na luta dentro das novas possibilidades e probabilidades de luta, resistindo e desconstruindo o discurso da direita, através da nossa luta por nenhum direito a menos, pela soberania nacional, pela defesa do patrimônio brasileiro, ou a gente vai ficar regredido, olhando para trás, não reconhece como presidente, não tem democracia. Tem! O governo é que é de extrema direita. Deixou de ser um governo liberal burguês para ser um governo de extrema direita. Aliás, divertidíssimo. Trágico, mas divertidíssimo. Um sujeito dizer que o mundo está sendo dominado por uma globalização maoísta capitalista comandada pela China, é divertidíssimo ouvir isso. É uma piada pronta. A cada momento, este governo futuro que já está governando é uma piada pronta. Para mim, que sou comediante, sou humorista, não sou político, mas sou obrigado a vir aqui dizer isso a vocês. Que é muito chato, é muito desgostoso ver companheiros de esquerda atacando companheiros como se fosse o inimigo principal, ou procurando cabelo em ovo. Ficam discutindo o dedo e não a estrela que o dedo aponta. Está lá no vídeo claramente as propostas de luta, mas não, ficam discutindo que a democracia não existe, que foi uma fraude, que as instituições... Isso chama-se regressão, a volta a um estado anterior. Isso chama-se direito de choro, isso chama-se mimimi. Isso chama-se não querer ver a realidade, isso chama-se querer impor seu pensamento de forma fascista, como faz a extrema-direita. Desde as eleições, a extrema-direita sumiu do meu canal. Eu não tenho ninguém mais me chamando de velho chato, babão, viado, cagando pela boca, nada disso. Sumiram, eram robôs. Mas agora o que eu tenho são ataques de gente do campo da esquerda, do campo progressista. Ou são ataques de eleitores de Ciro, porque de alguma forma eu falei que o Ciro não podia ter abandonado o país e ido para Paris, e aí eu viro um inimigo potencial, gigantesco. Ou sectários de esquerda que dizem que eu abandonei a luta, que eu não sou, que eu sou vendido ao Bispo Macedo, que eu estou apoiando o Bolsonaro. Isso é um grau de loucura. Então isso não vai parar. Pior do que ser atacado por fascista é ser atacado por companheiros de esquerda. Eu não estou chorando pelo leite derramado, eu estou apenas tentando esclarecer para vocês muito claramente o vídeo que eu fiz ontem pedindo que, por favor, vejam o vídeo e vejam o que é dito no vídeo. E saibam que a democracia burguesa pressupõe mesmo Supremo Tribunal Federal funcionando, Instituto do Habeas Corpus, direito de liberdade de expressão. Agora, nós queríamos ficar pelado em frente à universidade, a polícia foi lá e prendeu. Mas isso acontecia antes da eleição do Bolsonaro. Invasão de universidade acontecia até dentro do governo Lula, por ordem dos governos estaduais. E ninguém dizia que a democracia acabou. Então vamos parar com isso, com esse pânico, com esse desespero, e olhar quais são exatamente os objetivos imediatos da luta possível neste momento. E se tiver que recuar, tem que recuar mesmo, porque tomamos um gol pela frente gigantesco. Porque ficou se brincando de candidato.
Ficou segurando uma candidatura até os 45 minutos. Bom, mas aí entra em todas as questões e discussões que eu não quero entrar. Ações, erros históricos, ações equivocadas de partidos políticos, ações equivocadas de liderança, corrupção, que deu margem ao povo ser manipulado pelas fake news. Mas isso é um outro assunto, isso aí é as lideranças políticas que discutam. Eu sou apenas um ator, um comediante, que por acaso entrei nessa história quando fiz um primeiro vídeo contra o impeachment da Dilma. Eu não estou saindo fora, não. Eu não nego toda a minha origem. E agradeço que a maioria absoluta dos internautas que me seguem entenderam o que eu falei. Apenas estou colocando muito claramente que em 66 nós cometemos o erro de achar que não tinha democracia. E uma parte da esquerda partiu para a luta armada e foi dizimada. E teve que humildemente voltar às lutas democráticas, ao mínimo espaço democrático que existia, atuando dentro do MDB. E foi dentro da democracia e da luta de massas que se recuperou e que se venceu a ditadura. Hoje nós não estamos nem em ditadura. Quem fala em ditadura não sabe nem o que é uma ditadura. Não passou uma ditadura. Não há filmes censurados. Pode haver repressão de grupos contra determinado filme que vai ser passado. Mas isso sempre existiu. O comando de caça aos comunistas, o movimento anticomunista, sempre existiu. Sempre fomos perseguidos. Antes do golpe militar de 64, inclusive. Ou vocês acham que a UDN era só um clube de amigos bonitinhos? A UDN já tinha os três lá, o Guinho, Zezinho e Luizinho, dando cartas. Os três sobrinhos do pato Donald. Os três sobrinhos de Donald. O Guinho, Luizinho e Zezinho. Tudo isso é uma piada. O Brasil de hoje é uma piada gigantesca, de muito mau gosto, mas é. Então eu vim aqui, espero que com isso, eu pelo menos dou por encerrado este assunto. Não que eu não vá receber aportes, comentários de camaradas, de companheiros, a gente está aberto, o vídeo está aí aberto para todos. Eu não volto a tocar mais neste assunto que eu estou falando. Eu estou dizendo que palavras de ordem, de luta imediata, por direitos, vão estimular muito mais a luta do que ficar uma vaga palavra de democracia que impuseram pra gente e que não explicam que tipo de democracia é este. E fica aquela pergunta, se o Haddad ganhasse, era fraude? Não. Mas como o Haddad perdeu, é fraude. Gente, vamos ser um pouco mais inteligentes, vamos elevar o nível um pouco mais do que esse nível emocional. Porque senão a gente fica igual a oposição da Venezuela. Perde a eleição e diz é fraude, é fraude, é fraude. Esse é o mimimi de todos os perdedores. Ai dos vencidos, nós vamos pagar o preço dos vencidos. E coisas terríveis irão acontecer. E é em todas as brechas de espaços democráticos, em todas as brechas de luta de massas, que nós vamos tentar sobreviver lutando sempre pela democracia, resistindo e desconstruindo o discurso da extrema-direita. É isso. Um abraço para vocês.